De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com a Natália. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a vocês pelo convite e poder estar aqui hoje nessa tarde conversando sobre como se preparar para o mercado de trabalho pós-pandemia. Natália, você já atua, né, como psicóloga também na DEPAB, né, que faz essa ponte do jovem para o mercado de trabalho. E a gente percebe justamente isso, né? Já se tinha essa dificuldade do ingresso do jovem despreparado no mercado. Agora, nesse período, complica um pouquinho mais. Sim, né? É aquela velha história, o mercado pede a experiência. Quando se é jovem, eles não têm a experiência, né? Então, como que eles vão ter um diferencial para o mercado de trabalho? É através da formação mesmo, né? De cursos, de tudo que ele faz para além do período escolar, que vai dar essa visibilidade no mercado de trabalho para o jovem. E em época de pandemia é a mesma coisa, né? O que ele vai fazer para além do que é normal, que vai dar essa visibilidade no mercado de trabalho. E aí nós caímos em duas coisas também que é importante observar, né? A primeira é que se tem exigido aí, se precisa muito, de uma questão de formação do jovem no sentido da característica do que o mercado exige, né? E tem se falado muito a respeito disso, né? Olha, nesse período de pandemia se exige mais pessoas com habilidades para a internet, para essa ação online. Então a gente percebe que alguns jovens estão conseguindo ingressar justamente porque tem essa facilidade. Uhum. A gente percebe isso mesmo, né? Quem é mais jovem e já tem toda essa questão da internet, porque é tudo muito fácil, né? Eles praticamente já nasceram com o celular e o computador na mão, então para eles é tudo mais fácil que uma pessoa que tem mais idade no mercado de trabalho, né? E fazendo uma pesquisa sobre os cursos que se tem disponível na internet, tem-se muito nessa área, eu achei muito interessante, né? Empresas como a Microsoft, até alguns bancos, eles estão oferecendo cursos na área de informática para ter essa formação, e eu achei bem legal, porque é onde tem mais cursos é nessa área online. E a gente observa justamente isso, né? O quanto essa rotina de trabalho desempenhada aí com o jovem, muitos não estão nem atuando de fato profissionalmente, mas acabaram sendo auxiliares, né? Olha, vai para a loja do pai ou da mãe para fazer a foto ali dos produtos, para atender as pessoas via WhatsApp, nas estruturas online, para dar conta dessas demandas que as lojas e que as empresas têm agora. Exatamente, né? Porque para eles é muito fácil pegar o celular, fazer uma montagem, né, de uma foto, fazer edição, até mesmo mexer em programas que para a gente é um pouco mais difícil, eles pegam rapidinho, já arrumam, já fazem o que é necessário e conseguem algo que está precisando no momento, né? Que é a venda online, que é a propaganda online. Então, eles têm essa facilidade. Temos muitos casos, né, de pessoas que foram dispensadas, que estão no seguro-desemprego ou no auxílio emergencial, né? E se percebe isso, muita gente só na expectativa, né? Não se movendo para pensar essa etapa seguinte pós-pandemia. Exatamente, né? A gente tem que olhar para a questão do sofrimento psíquico que ela vem trazendo, a pandemia, né? Às vezes deixa as pessoas com um pouco mais de dificuldade para ir atrás de seus objetivos, tem que se respeitar, mas também temos que, por exemplo, pensar na questão do autoconhecimento e entender o que está fazendo a gente sofrer além dos fatores externos, né? Partindo desse princípio do autoconhecimento e para a formação, né? Procurar como sair melhor preparado depois da pandemia para o mercado de trabalho. E de fato é isso, né? Não se pode hoje ficar na expectativa, tem que se ter essa visão e muitas vezes nem pós-pandemia, né? Muitas vezes se preparar para essa condição, né? Olha, o atendimento é online, a gente não sabe amanhã se a gente está na fase vermelha, amarela, verde, né? Então, assim, ter uma estrutura para conseguir atender mesmo nesse período em que se limita a muitas ações.
Sim, né? E existem até os cursos online gratuitos nesse quesito, né? Como montar minha loja online, por exemplo, é um curso que tem no Sebrae. Como atender clientes online, também é um curso que tem na plataforma do Sebrae. Então, a plataforma de cursos para essa questão da pandemia, do atendimento online, da vida de forma remota, também a gente está bem paramentado nisso, né? De conseguir se formar nesse quesito. E se observa isso, né? Essa dinâmica de que existem caminhos, né? E muitas vezes as pessoas estão ainda optando pelo modo tradicional, pararam no tempo, né? A gente fala muito do jovem se preparar e não ter essa experiência, mas nós temos muitos adultos, muitos empresários já consagrados aí que não têm experiência para o mundo atual. Exatamente, né? E é aquilo, né? Sair da zona de conforto. Fácil, não é mesmo, né? Você que sempre vendeu presencial, às vezes nunca entrou em contato, por exemplo, com uma planilha, com fazer marketing através de redes sociais. Mas é parar, pensar e falar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? O que eu vou fazer? Então, é sair dessa zona de conforto. Dificuldade vai encontrar, mas ter essa cabeça. Se eu não fizer nada, pode ser que meu negócio feche, pode ser que eu não consiga arrumar emprego, né? Então, é abrir a cabeça. Com relação aos jovens, né? Vocês estão fazendo esse atendimento à distância, como é que tem sido, né? Mesmo eles tendo essa facilidade com tecnologia, muitos têm limitações também. Sim, né? Pensando que a gente trabalha com um público que às vezes é vulnerável, temos a questão da internet, do aparelho celular não estar ter capacidade para baixar alguns aplicativos, né? Mas a gente faz o máximo de possibilidades para que eles consigam acessar. Não vai ter como entrar pelo aplicativo de forma online e remota com todos os grupos? A gente manda uma explicação de como que está acontecendo o grupo, manda o material. Então, a gente também está se movendo nesse sentido, né, de repensar as estratégias para que atinja todo o público. Perfeito. Nessa questão aí, né, dessa apropriação de conteúdo, do ensino, de aprendizado, né? Você falou de várias ferramentas do Sebrae e de ações dessa maneira. Mas a gente nota também que falta um pouquinho também de diálogo nas próprias famílias, né? No sentido desse auxílio, como a gente falava no início, de vários jovens estarem ajudando, ou muitas vezes por desconfiança do adulto, que acha que aquilo não vai dar certo, né? Ou mesmo por experiência do jovem, né? Então, conseguir equalizar esse diálogo para que essa ajuda tecnológica venha do jovem, mas que o adulto também consiga ensinar para ele os procedimentos padrões aí da empresa. Exatamente, né? É ter a paciência, né? O jovem tem que entender que o tempo de aprendizado, como o adulto vai aprender, não vai ser fácil igual ele aprendeu, né? Que o jovem, às vezes, ele olha ali, viu uma vez, já consegue fazer. O adulto não, ele tem um tempo a mais para apropriar desse conhecimento. Então, tem que ter essa paciência, explicar o passo a passo mesmo, ir anotando, né? Quais são as senhas, quais são os e-mails cadastrados. Então, o jovem tem que ter essa paciência com o adulto, porque o processo de aprendizado dele é diferente com essas questões de forma digital, de online. Natália, a gente vê, né, e você como psicóloga, eu acho que acompanha isso, não é só uma questão da formação prática, né? Olha, sei lá mexer no aplicativo, sei fazer a minha parte. Se vê uma dificuldade muito grande de socialização, né, nas estruturas das empresas, enfim, de haver um diálogo adequado, né, essa estrutura das relações. Exatamente, né? E quando a pessoa ela é contratada em uma empresa ou ela é entrevistada, uma das questões que são analisadas é a competência também de relação daquela pessoa, né? Então, antes de ir para uma entrevista de emprego, antes de procurar o trabalho, a gente tem que analisar também como que eu me relaciono, né? Será que eu tenho capacidade de escutar o outro, de partilhar de ideias, de às vezes abrir mão de algo que eu acredito muito, mas que a ideia do outro ainda é melhor que a minha, né? Então, essa questão de comportamento e de lidar com os outros na empresa também é muito importante. Em uma pesquisa que eu fiz, também tem-se
cursos, né? Lógico que isso não é uma coisa que você fazer um curso e você vai aprender, mas só o fato de você começar a analisar como você se comporta já é algo muito importante para sua carreira, né? Para você poder crescer e mudar comportamentos. O Miguel coloca também uma questão interessante aqui, né? Desse fluxo hoje que se mudou muito a dinâmica, né? E a questão do homework, né? De o quanto as pessoas estão trabalhando em casa e muitas com mais rendimento do que na própria empresa. Ele pergunta se você acha que isso vai mudar um pouquinho a dinâmica do trabalho. Sim, né? Toda essa questão de mudança que a gente teve agora, tem pessoas que vão levar isso mesmo quando a pandemia acabar, né? Por quê? Justamente igual o Miguel falou, tem mais aproveitamento, ela produz mais em casa. Outra questão é economizar custos, então são coisas que podem sim ter mudanças mesmo pós-pandemia. Até porque a gente tem uma resistência muito grande com alguns conceitos no país, né? E a pandemia forçou esses conceitos a entrarem nas nossas vidas de uma maneira muito rápida. Sim. Né? E aí agora começa a se analisar, né, o que ele coloca, o rendimento, as possibilidades disso e, de fato, né, se vê que o conceito era bom, mas ninguém dava muita atenção. Às vezes preconceito mesmo de achar que tá em casa não vai trabalhar, vai dormir ao invés de trabalhar. Não, ele tem que entregar, ele vai ter que fazer, né? E outra coisa que é muito importante também a gente pensar que nem legislação na questão do home office a gente tem, né? Então o Brasil está realmente ultrapassado nessa questão de acreditar que o home office dá certo. Perfeito. E de se adequar para isso, né? Enquanto estrutura, enquanto empresa, né? Para essa dinâmica. A gente tem visto aí, por exemplo, no judiciário, né? Que foi o primeiro a adotar medidas de home office, inclusive um rendimento maior de produtividade e que de fato é o que se fala do futuro, né? Olha, não é a quantidade de horas trabalhadas, mas se atendeu à demanda da necessidade daquele período. Eu acho que se a gente trabalha com isso, né? O que eu tenho que entregar? Em quanto tempo que eu tenho que entregar? Eu acho que dá uma flexibilidade para a pessoa também, né? Eu vejo que tem pessoas que funcionam em horários diferentes, né? Tem pessoas que, por exemplo, no período da manhã e da tarde, que são os períodos habituais que as pessoas trabalham, às vezes não tem o mesmo rendimento se ela trabalhasse de manhã e à noite, por exemplo, né? Então, ela também fazer o home office e conseguir ter essa maleabilidade de horário de trabalho também é importante, porque aí ela consegue ver em que período ela rende mais. Também, né, se fala muito desse aproveitamento com a experiência que está se vivendo agora, no sentido de se criarem outras demandas, e a gente já começa a ver outros tipos de relação mesmo, né, estruturadas, né, com modelos de trabalho alterados, outras coisas que se utilizavam no passado, né, vamos voltar com o cinema drive-in, né, então assim, a gente vê outras questões surgindo e uma gama de possibilidades aí pela frente. Essa pandemia, ela fez com que todos ficássemos criativos, né? A gente tem que aflorar a nossa criatividade e pensar como agora. Não tem mais como ser no passado. Como que eu vou fazer com essa realidade que eu tenho? Como que eu vou ter lazer? Como que eu vou trabalhar? Como eu vou me relacionar? Então é isso, né? A gente começar a pensar com a criatividade e pensar fora da caixinha mesmo, né? O que se tinha antes não tem mais e não tem como ficar chorando em cima daquilo, né? Porque a gente, às vezes, o ser humano tem esse comportamento. Ai, meu Deus, eu quero que seja igual era antes. Não, não tem mais. Então, como que vamos fazer com as possibilidades que temos? A Ailton coloca uma questão também interessante, né? As pessoas também estão fragilizadas psicologicamente, né? Como é que é acompanhar isso e como é que é construir uma rotina de estudos, de ações num período tão difícil? Exatamente, né? Igual eu já havia colocado, é muito difícil falar assim, olha, faço cursos, produza, né? Num período de tanta fragilidade e de tantas questões psíquicas acontecendo, né? O que é interessante é a pessoa procurar ajuda para conseguir sanar essas questões psíquicas, né? Porque não tem dicas para se dar para
entender um pouco desse sofrimento. Por quê? Foi nesse período que a gente começou a olhar para si, entrar em contato com muitas coisas que são nossas e que às vezes causam dor, que são traumas, e se não forem cuidadas, vai gerar cada vez mais esse sofrimento, né? Então, se não tiver alguém ali para poder ajudá-lo nesse sentido, fica difícil, né? Lógico que existem ferramentas. Então eu crio uma rotina, escrevo o que eu vou fazer e tento acompanhá-la. Pode ser. Só que a pessoa, às vezes, por não conseguir fazer uma parte daquela rotina, não conseguiu acordar no horário que tinha proposto. Ela já se sente mal e entra cada vez mais na questão de ficar mal, sabe? Então, essa questão de se pressionar demais também pode aumentar o sofrimento da pessoa. E de fato se nota isso, né? Eu vejo algumas mães, né, que conversaram conosco e que estão tentando fazer pelo menos as crianças manterem a rotina, né? Então horário certinho para acordar, algumas até colocam uniforme, né, para elas assistirem as aulas online, para criar essa dinâmica. E muitas vezes a própria família não dá o exemplo, né? Não faz isso. Exatamente, né? Ainda mais quando se fala de crianças e adolescentes, eles estão em momentos que eles imitam, né, comportamentos. Lógico que eles têm toda a sua personalidade, mas eles fazem muitas coisas que os pais fazem. Se eles veem que os pais, por exemplo, não conseguiram manter a rotina de antes, eles vão seguir naquele ritmo também. E é capaz que a família inteira saia da rotina e se perca nesse sentido, né, de não conseguir voltar tão rápido, acompanhar as aulas, fazer a rotina certinho, mesmo que de forma remota, né? Sem dúvida. Marcela aqui, né, parabenizando pelas colocações tão claras e colocando justamente isso, né, se tem um medo do futuro, de uma maneira geral, das pessoas, com essa questão, né, do índice alto de desemprego e da crise, e ela coloca que muitas pessoas resolveram empreender, né, fazer as atividades por conta própria, se tornarem autônomos, né, que dica você dá para essas pessoas? Eu achei o máximo isso, né? Pessoas, principalmente no ramo da alimentação, né? Fazendo algo que às vezes já sabia, fazia bem. O interessante dessas pessoas que empreenderam é conseguir, por exemplo, procurar cursos nesse sentido, né? Para saber como fazer fluxo de caixa, para saber como ter uma reserva, de como atender o cliente bem, né? Então, também existem cursos para essa área do empreendedorismo, para que as pessoas consigam manter esse comércio, isso que ele abriu nessa época de pandemia, mesmo quando ela passar, né? Que seja algo que ela consiga manter por um bom tempo. Perfeito. E de fato é essa questão, né? Adaptar aquela ação. A gente viu muitas empresas crescerem, muitas atividades como essas crescerem, justamente porque as pessoas se prepararam, né? Não é só justamente fazer uma coisa que tem talento, olha, eu faço aquele bolo maravilhoso que todo mundo adora, mas se eu não entender, né, o preço correto que eu tenho que vender essa fatia do bolo, se eu não entender que eu tenho que deixar um dinheiro para a caixa para reinvestir em material para fazer mais bolos, né, não vou conseguir me manter. Exatamente, né? Então, a pessoa ela precisa, além de ter o talento, ela conseguir administrar aquilo. Ela conseguir fazer com que o comércio, o empreendedorismo dela cresça, né? Então, precisa dessas ferramentas. Você falava dessa questão dos cursos online e hoje tem uma disponibilidade muito grande, né? A Carla que coloca isso, né? O que escolher, né? Como procurar, o que o perfil da pessoa tem a ver com cada curso, né? Como fazer essa triagem. Isso é muito importante também, né? Eu não vou sair fazendo todos os cursos que eu ver pela frente, né? A pessoa tem que analisar no que ela quer trabalhar. Eu quero trabalhar com vendas, então procura cursos de vendas, né? Porque depois você vai colocar aquilo no seu currículo. Porque se você coloca no seu currículo curso de vendas, cuidador de idosos, auxiliar de farmácia, a pessoa que pegar aquele currículo, ela não vai entender o que essa pessoa quer, né? Então, ela analisar o que eu sou boa, né? O que eu faço bem e o que eu posso procurar de emprego pós-pandemia. Ela fazendo essa análise, né? E ver uma forma de concretizar isso em um curso, ela procura um curso nessa área, porque para não ficar bagunçado e não parecer perdida. E nós temos muitas pessoas nesse perfil, né? De
que passaram por vários trabalhos diferentes, né, várias atividades. Ah, como montar um currículo? Eu monto de acordo com o que a empresa está pedindo, com aquele perfil da vaga, né? Como é que eu faço isso? Essa é uma questão bem interessante também, né? Como que a gente auxilia as pessoas a montarem o currículo? De acordo com uma vaga, isso vai depender muito, vai variar, né? Se é uma pessoa que tem grande experiência, já trabalhou em vários lugares, se ela trabalhou, por exemplo, em caixa, trabalhou com vendas, já trabalhou em serviços gerais, para que ela quer que vaga que ela quer, né? Se ela quiser vendas, ela coloca todas as experiências recentes dela em questão de venda, cursos relacionados a vendas, né? Porque se ela fez serviços gerais há muito tempo atrás, não é interessante ela colocar aquilo no currículo, né? Até porque o currículo também não pode ser muito extenso, né? No máximo 2 páginas. Então, ver essa questão, para que vaga que eu vou mandar o meu currículo. Ai, Natália, mas eu já fiz um monte de curso, então o que eu coloco? Aí vai nesse pensamento também, quais cursos têm a ver com aquela vaga? Aí eu coloco naquele currículo, né? Para tornar atraente e o recrutador não achar, meu Deus, esse aqui está perdido. E que acontece muito hoje em dia. Sim, né? Porque aparece um monte de trabalho, que a pessoa trabalhou em vários lugares, com vários cursos. O recrutador fala, não sei no que ele é bom, no que ele tem habilidade. Eu não sei se ele vai conseguir permanecer na minha empresa por muito tempo, eu não sei o que ele procura. Então, a gente tem sempre tentar encaixar o currículo na vaga que eu quero, né? Com as habilidades, com as experiências e cursos relacionados àquela vaga. Ronaldo aqui, né, parabenizando pela clareza e pelas colocações e falando da outra questão, né, que a gente tinha comentado, né, do volume de pessoas que estão ou no auxílio ou no seguro-desemprego, né, aguardando aí uma requalificação. Para as pessoas que não têm essa perspectiva, você acha que o caminho de se empreender é interessante? Sim, né? Se é uma pessoa que acha que, por exemplo, a gente não sabe, né, quando que isso vai acabar, a pandemia. Se ela é uma pessoa que acha que não vai conseguir se habituar na questão do remoto, né, de trabalhar remotamente em alguma empresa. Empreender é uma boa, né, desde que ele tenha condições administrativas mesmo, né? Saiba lidar com o dinheiro, saiba ter o caixa, faça esses cursos primeiramente para saber se ele vai dar conta ou não de empreender, porque a gente volta no que já foi dito, não basta ter o talento e sair vendendo, né? Como que eu vou lidar com isso? Então, isso é muito importante, né? Isso vai muito do perfil da pessoa também, né? Se ela tem um perfil de empreendedor, de liderança, de conseguir delegar, porque às vezes o empreendedorismo pode trazer muito sofrimento para uma pessoa que, por exemplo, não sabe delegar, né? Fica tudo para ela trabalha 24 horas e acaba ficando doente. Então, tem que ter essa sabedoria também. E você coloca uma questão primordial aí, né, que é entender o talento que tem ao redor para usar da melhor maneira possível. Sim, sim. A gente olhar para a gente, né, e entender no que a gente é bom, é uma coisa importantíssima, né, para o mercado de trabalho, porque é a partir daí que eu vou saber aonde que eu vou trabalhar, em que eu vou trabalhar, que curso que eu vou fazer, e é algo que, mesmo em pandemia ou não, a gente tem que fazer para que a gente tenha sucesso na nossa carreira, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu sou tão dedicado, mas eu me dedico bastante para as coisas e não consigo. Mas será que você está se dedicando na coisa certa, né? Às vezes a pessoa ela tem um talento em algo e está tentando algo completamente diferente. Então, a gente olhar para isso, no que eu sou bom e na onde que eu vou conseguir ter sucesso. Perfeito, fundamental aí essa dinâmica. Falando a respeito, né, e de volta aí a questão da DEPAB, né, como é que está funcionando a dinâmica e se vocês estão só com os alunos que estavam antes da pandemia ou se tem a possibilidade de alguém entrar nas dinâmicas atuais? Então, os nossos 2 serviços, o Jovem Aprendiz e o serviço de convivência, estão acontecendo de forma remota, né? Então, é tudo online. Apenas uma vez por semana que os adolescentes do serviço de convivência fazem a retirada do lanche que é de direito deles, que eles deveriam
usufruir na instituição e também das atividades para serem feitas em casa. E toda essa dinâmica das atividades feitas em casa, a gente explica pelo aparelho celular ou notebook, celular, computador. E o jovem aprendiz a mesma coisa, né? O que acontece? A gente não tem previsão de novas pessoas poderem entrar no serviço de convivência ainda, porque nossas turmas estão completas, os nossos grupos. Mas quando tiver, a gente vai fazer o anúncio, vai publicar nas nossas redes sociais certinho. Até porque justamente isso, né? É muito difícil colocar as pessoas em atividade nesse período, né, sem ter um contato. Exatamente. Sem ter uma dinâmica. Porque se a gente for pensar no nome, né, do serviço, é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Então, existe realmente uma dificuldade de fortalecer esses vínculos e ter essa convivência de forma online, né? Por mais que a gente tenha reinventado as formas, né? Então, a gente foi para o online, a gente vê que tem adolescentes evoluindo bastante nessa questão. Estamos fazendo trabalhos com as famílias também, né? Então, as atividades feitas em casa. Então, a gente tenta aumentar esse vínculo familiar, que é algo muito importante, que a gente entende que nesse período de pandemia é algo que precisa, né? Porque está 24 horas com a família, não tem mais os amigos por perto, os professores. Mas realmente tem uma dificuldade, né? A gente não pode falar que não tem, porque é online, a gente não olha no olho, né? Não tem aquele contato. Então, realmente tem uma dificuldade, mas a gente está cada vez mais tentando reinventar nesse sentido, de fazer com que dê certo essa convivência e esses vínculos com os adolescentes. Perfeito. Dentro dessa dinâmica aí, né, que a gente fala do contato mesmo. A gente falava disso ao longo do intervalo, né? De alguns adolescentes que têm mais facilidade no online e que o contato no online flui de uma maneira tranquila, e dos outros que precisam do contato presencial, né? Como equilibrar isso? Exatamente, né? Eu acho que também essa pandemia veio para nos ensinar bastante, né? Às vezes trazer até ferramentas para auxiliar esses adolescentes que às vezes estão mais tímidos, mas quando vão para o online, eles conseguem falar de forma clara, colocar os seus posicionamentos, né? Então, por que não, às vezes, começar as dinâmicas? Porque a gente, nessa semana, por exemplo, estou fazendo simulação de entrevista de emprego com eles. Então, eu noto que, quando eu fazia com os outros adolescentes no ano passado presencial, eles ficavam muito, muito mais nervosos, né? Eu venho fazendo por celular, não consigo notar nenhum nervosismo deles. Então, a gente percebe que eles ficam mais à vontade, diríamos assim, né? Já tem outros que, às vezes, nos grupos presencial, falavam bem mais, e quando vai para online, fala-se menos, né? A gente tem que entender essa questão do online. Eu acredito que eles acham que as pessoas não estão olhando diretamente para eles, né? Por isso eles ficam mais tranquilos. Mas quando vai para o presencial, acho que vê todo mundo olhando para eles, eles se sentem um pouco mais retraídos. Então, por que não trazer essa sensação do online para o presencial, né? Finge que ninguém está te vendo para se soltar. Então, é uma dinâmica que eu venho pensando. E as pessoas que estão no presencial e às vezes ficam mais quietas no online, talvez por dificuldade de acesso mesmo, ou por essa questão eu não consegui identificar muito bem, né? Mas alguma dificuldade na hora de falar, de ligar o aparelho, de achar que incomoda, às vezes não é tão espontâneo assim, né? Porque no presencial você falou. Aí no online tem que ligar o microfone até falar, tem outra dificuldade também. Perfeito. Natália, eu quero agradecer a presença aqui conosco, né? Deixar realmente aí, né, essa mensagem mesmo, né, de se aproveitar esse período de dificuldade para construção de novas relações, para repensar aí as carreiras e o mercado de trabalho. Parabenizar pelo trabalho realizado junto à DEPAB e deixar o programa aqui sempre à disposição. Eu que agradeço, né? E espero que as pessoas consigam fazer essa ponte, né? Das questões comportamentais, de análise, pensar o que ela pode aprender e como que ela pode ir para o mundo do trabalho pós-pandemia. E eu agradeço o convite e poder partilhar um pouquinho do conhecimento com vocês.